nenhum trabalho evangélico. E uma equipe de missionário decidiu fazer um primeiro culto ali naquele lugar. Só que ao fazer o culto, irmãos, eles começaram a ser insultados, perseguidos, e tiveram que suspender o culto antes de terminar o culto. E naquela mesma noite eles pararam o culto, conversaram, eles oraram, choraram. Eles estavam cansados, amados, longe das suas casas, jovens, e ainda foram perseguidos por aquelas pessoas. Então depois deles orarem, eles decidiram que no dia seguinte eles, que seriam no domingo, levantariam e fariam um clamor e jejum, oração e jejum em favor daquela aldeia. E depois, olha só o que aconteceu, eles passaram o domingo inteiro orando e em jejum, clamando para que Deus abrisse o coração daquelas pessoas que estavam perseguindo eles, porque não deixaram eles encerrar o culto. E aí, amados, depois desse momento de oração e jejum, foram 30 dias seguintes de trabalho, dia após dia. Olha para mim aqui, para a gente participar junto. E durante 30 dias, irmãos, Deus concedeu aquela ilha, todos foram se convertendo ao evangelho por causa da oração e do jejum, e eles entenderam que não era eles que estavam fazendo a obra, mas era o Deus que convencia as pessoas a se renderem aos pés de Jesus. Amados, o que nós aprendemos aqui e reflexão para as nossas vidas: pessoas simples como eu e você, mas que estavam em jejum, em oração, e com a intenção de ganhar almas para Jesus, e eles entenderam que nada dependia deles, tudo dependia de Deus. Assim não deve ser diferente nesta igreja, amados, na minha vida e na tua vida. E eu quero desafiar você aqui esta noite, você que já está participando da escola de líderes, você que ainda não participou, nós começamos quinta-feira, a você se alistar nesse exército, a você vir para participar conosco, a aprender, para que em breve você possa ser um líder de uma casa de Cristo, que é a sua casa. Porque, pastor, eu preciso participar? Porque você não pode depender de um grupo pequeno de líderes. Vamos supor, você não pode depender aqui dos obreiros desta igreja, para que este bairro seja ganho para Jesus, o Jardim dos Ipês seja ganho para Jesus, São Miguel, Itaim, São Paulo seja ganho para Jesus. Você não pode ficar esperando que os obreiros façam o trabalho que você também precisa fazer. Irmãos, o que eu aprendo? Uma igreja saudável, influente e operante é uma igreja de pessoas simples que entenderam o seu chamado e a sua missão. E aqui eu quero destacar a experiência de Paulo e Silas em Filipos e o nascimento desta igreja. Eu não vou ler, mas você deixa aberto Atos 16, do 11 ao 40. É daí que nós vamos trazer a palavra. Primeira coisa que nós aprendemos, irmãos: uma igreja de pessoas comuns que ganham pessoas comuns. Uma igreja de pessoas simples que ganham pessoas simples. Irmãos, o evangelho chegou em Filipos através de Paulo e Silas. Talvez você me fale, mas pastor, o apóstolo Paulo é considerado o maior dos apóstolos. Sim, mas olha só o versículo 7, vamos lá. Capítulo 11, versículo 7. 16, desculpa. Versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus fez o quê? Não lhe permitiu. Na minha versão, os impediu. Olha só, irmãos, o que eu aprendo: Paulo queria ir para onde? Para Bitínia, não é isso? Mas o que o Espírito de Deus fez com ele? Falou, você não pode ir para aí. O que eu aprendo, irmãos, mesmo Paulo sendo o maior dos apóstolos, ele dependia da direção de Deus, do Espírito Santo de Deus. Não é diferente na minha vida e na tua vida, não é diferente na vida desta igreja. Nós temos que depender do Espírito Santo de Deus, da direção de Deus, para que a gente possa fazer a obra de Deus. Muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, mas talvez, irmãos, Paulo não fez um plano, porque Paulo queria ir para onde, irmã? Para Bitínia. Mas o que Deus fez com ele? Usou o Espírito Santo para falar, não, você não vai para lá, porque quem manda sou eu, quem dá a direção sou eu. Assim é na minha vida e na tua vida. Por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque, irmãos, eu estou desafiando vocês aqui, eu e os irmãos, os obreiros, eu e a igreja do Senhor, estamos desafiando você a ser, como eu falei, um líder de uma casa de Cristo, ou abrir a sua casa. Eu quero desafiar você a experimentar o direcionamento de Deus para a tua vida.
Você já imaginou porque você está nessa igreja e essa igreja está começando com esse trabalho? Será que você talvez venha para mim, pastor? Muitos vão dizer assim, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, mas olha só, Paulo ele dependeu do quê? Da direção do Espírito Santo de Deus. Será que não está na hora de você colocar a tua agenda, o teu tempo nas mãos de Deus? Porque Deus sabe o que é melhor para nós ou não sabe? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, eu quero estar na minha vontade ou na vontade de Deus? A de Deus que é melhor que a minha. Os planos de Deus são melhores que os meus, os caminhos de Deus são melhores que os meus, e os sonhos de Deus para nós são melhores que os nossos. Então a melhor coisa é estar na vontade de Deus. Olha só, versículo 13. Olha para aí, irmãos. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Irmãos, olha só, a pregação desses homens foi no templo? A pregação desses homens, irmão Lucas, foi no lugar que tinha muita gente? Não, havia somente mulheres ali. Para quem não sabe, antigamente as mulheres, quando estavam à beira do rio, estavam ou fazendo algumas coisas, ou estavam lavando as suas roupas. Para quem é mais antigo aqui. Então, amados, o que eu aprendo? A pregação não aconteceu só num templo, cheio de gente. Mas a pregação do evangelho acontece em qualquer lugar, em qualquer momento, irmãos. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Irmãos, não tem para Deus preto, branco, rico. Esta mulher é uma comerciante. Esta mulher é uma mulher influente. E olha o que acontece, irmãos. Através da pregação na beira do rio, esta mulher se converte. Olha o versículo 15. Olha só. Tendo sido batizada, bem como os de sua, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha. Olha só, irmãos. Inicialmente um grupo de mulheres, irmão Wagner, um grupo de mulheres que estavam ali fazendo seus afazeres. Não estavam num templo, mas estavam fazendo os seus afazeres. Não havia, irmãos, glamour. Não havia, irmãos, nada de extraordinário, uma vida normal, cotidiana, do trabalho, do dia a dia. O que eu aprendo aqui, irmãos, que Deus usa pessoas simples em lugares simples, e um dos lugares que eu acho mais simples é a nossa casa, irmãos. Irmão Lucas, irmã Andresa, vocês já imaginaram que vocês estão aqui com jovens, mas vocês já imaginaram que a sua casa aberta tem o seu pai, a sua mãe, sua cunhada, o seu cunhado, e assim por diante? Já imaginou, Sandrinha? Já imaginou, irmã Cristina? Já imaginou, irmão Expedito? Irmãos, o que eu estou querendo trazer aqui, irmãos, é interessante como um ambiente de salvação não é só o templo de Deus. O ambiente de salvação também é as casas. Pastor, mas como assim, irmãos? Quando eu abro a minha casa, eu estou dizendo para Deus, Senhor, eu não sou nada, mas se o Senhor estiver presente, vai haver salvação na minha casa. Eu não sou nada, mas se o Senhor estiver presente, vai haver salvação na minha parentela. Eu não sou nada, mas se o Senhor estiver presente, vai haver salvação nos meus vizinhos. Vocês estão aqui, amados? Amém? Versículo 17, olha só o que acontece, irmãos. Olha só. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anuncia o caminho da salvação, irmãos. A pregação de Paulo e Silas agora salva uma menina endemoniada. Irmãos, o evangelho é só para alguns? O evangelho é para todos. Irmãos, nós precisamos ir até eles. Irmãos, a minha pergunta para nós esta noite: como que nós vamos alcançar os endemoniados? Como que nós vamos alcançar as pessoas que estão aprisionadas nos nossos bairros, na nossa vizinhança, se nós não formos até eles? Nós não podemos ficar esperando que eles venham à igreja, irmãos. Concordam comigo? Vocês estão aqui comigo? Nós não podemos ficar esperando eles virem até a igreja. Ei, você pode ser um agente, irmã Pamela, de libertação na vida dessas pessoas que estão aprisionadas nas garras de Satanás. Amém? Olha só o versículo 32, irmãos. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua. Quem lembra desse contexto, irmãos?
Paulo e Silas estão lá adorando o Senhor, louvando o Senhor, presos. E daqui a pouco há um terremoto e as cadeias se abrem. Irmãos, este homem ia tirar a própria vida. Aí Paulo grita: não faça isso, porque nós estamos aqui. Amados, o que eu aprendo aqui? A pregação de Paulo e Silas, porque eu creio que eles pregaram lá, mesmo presos. A pregação de Paulo e Silas não foi dentro de um templo, irmãos. A pregação de Paulo e Silas foi dentro de uma cadeia. Irmãos, talvez você vai me dizer aqui esta noite que não tem tempo, que o local que você está trabalhando ou estudando está muito puxado, as pessoas estão te oprimindo. Só que a minha pergunta para você esta noite, meu irmão, minha irmã: família, Cristo vive em nós, família que vem, será que não é lá que foi que Deus te colocou? Hoje, agora, para que você lá ganhe as pessoas para Jesus, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. Talvez você fale: lá está sendo muito puxado, mas será que não é o tempo de você mudar vidas lá nessa noite? Você sair daqui despertada para ganhar almas para o Senhor, aonde você está passando por opressão, porque eles estavam presos, irmãos, e as cadeias e as correntes não impediram eles de falar de Jesus para ninguém. O teu local de trabalho não pode ser impedimento de você proclamar Jesus. A tua casa, mesmo que seja o local mais, de loucura deste mundo, não pode ser impedimento para você pregar a palavra de Deus. Veja bem uma coisa: se Paulo e Silas não fossem ao cárcere, vocês acham que o carcereiro seria salvo? Vocês acham que o carcereiro seria salvo, ele e a sua casa? Não. Irmãos, se eu e você estamos aonde estamos, é porque é lá que Deus quer nos usar para que pessoas sejam salvas. Irmãos, nós precisamos queimar, arder com a chama do Espírito Santo de Deus, irmãos, por almas sedentas que estão morrendo neste momento. Irmãos, o que eu aprendo aqui: uma casa de Cristo é um lugar simples e receptivo e acolhedor para a salvação de almas. O que eu aprendo aqui, segunda coisa, irmãos: pessoas comuns que experimentam a ação soberana de Deus e o seu cuidado. Eu quero dizer para você que você não vai estar sozinho na sua casa quando você abrir ela para a palavra de Deus ser ministrada. Eu quero dizer para você que assim como o Espírito Santo de Deus estava na vida de Paulo e Silas, o Espírito Santo de Deus estará com você, te dando capacitação, te ajudando para ganhar almas para Jesus. Irmãos, vai dizer que foi Paulo e Silas que abriu o coração de Lídia? Quem foi que abriu o coração de Lídia? Deus. A minha função e a tua função é só pregar o Evangelho. A função de abrir o coração, de despedaçar, transformar o coração de pedra em carne, é de Deus por meio do Espírito Santo, irmãos. Irmãos, Lídia recebeu eles em sua casa. E através da casa de Lídia, lá se tornou mais um local para que a palavra pudesse ser ministrada. E não é à toa que a igreja começou a crescer, porque algumas pessoas começaram a entender que as suas casas eram um local de pregação do Evangelho, irmãos. É importante, nós estamos aqui, nós não podemos faltar aos cultos, mas é importante nós entendermos que a nossa casa não é só para morar, não é só para estar debaixo de um teto. Há um propósito de Deus ter te colocado na sua casa, de você ter um teto hoje, seja próprio ou seja aluguel, é para que você ganhe almas para Jesus. Ei, se Deus te deu um local de trabalho, é para que você use 15 minutos do seu almoço, 20 minutos do seu almoço, e possa fazer uma reunião, e propagar o Evangelho, orar por alguém, meus irmãos. Eu quero falar para você, assim como Deus tinha pessoas especiais no caminho de Paulo e Silas, Lídia, a menina endemoniada, a família do carcereiro. Ei, eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Ei, Deus tem pessoas especiais que estão nos bares, nas ruas, e serão salvas através da sua casa de Cristo, e se tornarão grandes aliados no trabalho para ganhar outras almas para Jesus, em nome de Jesus, amados. O que mais me impressiona, irmãos, é que a gente está trazendo uma mensagem dessa, e às vezes eu vejo algumas pessoas assim, que não entenderam ainda o propósito de Cristo. Estão tão indiferentes, irmãos, com o chamado de Deus. Irmãos, eu vou abrir um paralelo muito breve.
A Bíblia vai dizer da parábola dos talentos. E vai dizer que Deus, o Senhor dá para um, para outro e para outro. Todos eles receberam talentos, conforme a sua capacidade. Mas nenhum deles ficaram sem receber o talento. E vai dizer que o dono sai, deixa lá tudo com eles. E quando ele volta, a primeira coisa que ele faz: o que vocês fizeram com os talentos que eu deixei? E eu quero que você preste atenção aqui que Deus está falando com você. E um deles fala: está aqui, Senhor, eu multipliquei, tenho 10 agora. O outro está aqui, Senhor, eu tenho 4. E o outro faz o quê? Enterra. E olha só, Deus, representado para aquele homem, fala assim: servo bom e fiel, está aqui. O outro, servo bom e fiel. Mas para aquele que não produziu outro talento, o Senhor vai ter palavras duras para ele. Irmãos, o que eu aprendo com tudo isso? O que vai dizer, é próprio Jesus que está falando essa parábola. Naquele grande dia que nós nos apresentarmos diante do Senhor, Ele vai perguntar dos talentos: quantas almas nós ganhamos para Jesus? Quantas almas foram até Jesus por meio da minha vida e da tua vida? Porque Ele vai falar: eu já te dei a salvação. Então se você tem a salvação, você deve multiplicar a salvação. Reflita sobre isso, irmãos, porque é o próprio Senhor Jesus falando. E aí eu volto para aqui, já estou quase finalizando. Versículo 18, irmãos, vai dizer que Deus libertou a escrava de demônios que a oprimiam. Irmãos, vai dizer que também que Deus deu forças para Paulo e Silas, mesmo feridos na prisão, estarem orando e louvando a Deus. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para você: orar e louvar na vida normal é fácil? Agora imagine dentro de uma prisão. E para você que não sabe, a prisão daquela época tinha esterco, cocô, até aqui em cima, suas mãos e seus pés atados, e eles estavam louvando e orando. Quem consegue fazer isso? Somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você está entendendo, este mesmo Espírito Santo que estava com Paulo e Silas, ele é na minha vida e na tua vida, para nos capacitar, para que nós possamos ser instrumentos de Deus, para que vidas sejam alcançadas através das nossas vidas. Irmãos, vai dizer que Deus manda um terremoto que liberta eles. Irmãos, a minha pergunta aqui para você essa noite: quais são as cadeias que precisam ser quebradas esta noite? Quais são o terremoto que você precisa na tua vida esta noite, para que você possa, qual o milagre de Deus que Ele precisa realizar na tua vida, para que através agora desse milagre você possa salvar outras vidas em nome de Jesus. Olha só o versículo 33 e 34, irmãos, já corro para o final. Vai dizer que o carcereiro cuidou das feridas dele e deu refeição para eles. Irmãos, naquela mesma hora, olha só o 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos de seus foram. Então os levou para a sua casa e serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se por muito havido crido em Deus. Irmãos, aonde eu e você estamos, deve ser um ambiente de salvação, irmãos. Seja numa cadeia, seja no trabalho, seja na igreja, seja na nossa casa, seja onde for. Ei, eu e você temos um propósito, um chamado, é ser um canal de salvação na vida das pessoas. E agora o versículo 40. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Irmãos, enquanto Paulo e Silas estavam pregando a palavra, a igreja havia crescendo. Irmãos, enquanto Paulo e Silas estão levando o evangelho, vidas estão se rendendo e elas também estão gerando outras vidas, irmãos. Eu não sei se você está entendendo aqui essa noite. Eu termino aqui dizendo para você, meu irmão, minha irmã, é Deus quem vai cuidar do crescimento dessa igreja, mas eu e você precisamos fazer a nossa parte. Eu vou repetir: é Deus quem dá o crescimento, mas eu e você precisamos fazer a nossa parte. Então o que eu quero falar para você: dedique-se, sabe, cumpra a missão, e o restante Deus fará. Irmãos, eu concluo aqui com a história, para quem não conhece, de Wesley. Irmãos, vai dizer que na igreja anglicana, irmãos, os púlpitos estavam fechados para os irmãos Wesley e Whitefield. E aí, irmãos, eles decidiram
começar a pregar a palavra ao ar livre. Então eles começaram a criar grupos, para que formassem outros grupos, para que levassem a outros grupos. Então, irmãos, eles começaram a se organizar, e eles começaram a propagar a palavra entre eles, e começaram a trazer outras pessoas. E se você estudar um pouquinho sobre John Wesley e Whitefield, depois você vai entender de quem eu estou falando. A igreja wesleyana começou através de John Wesley. E aí, amados, é muito interessante, olha só, o legado que esses homens deixaram. Depois de muito tempo ensinando a palavra, pregando a palavra, fazendo discípulos, se tornou 300 pregadores itinerantes e 1000 pregadores locais, através da vida de 2 homens dedicados à obra de Deus. O que eu aprendo, irmãos? Uma igreja simples, com pessoas simples, mas cheia do poder do Espírito de Deus, ela faz coisas extraordinárias. Eu vou repetir para que você entenda. Uma igreja simples, com pessoas simples, que somos eu e você, mas cheia do poder do Espírito Santo de Deus, ela consegue fazer coisas extraordinárias para a glória de Deus. Eu te convido a ficar de pé. Irmãos, que essa chama não fique ardendo só na minha vida, ou na vida do irmão Júlio, do irmão Wagner, de alguns irmãos, não vou citar nomes, mas que essa chama possa arder em todo o coração da família aí que vem, da nossa igreja, irmãos. Porque tem almas neste momento que estão morrendo sem conhecer Jesus, e precisam ouvir de Jesus, precisam ser resgatadas através das nossas vidas. Feche os teus olhos, por favor. Põe a mão no teu coração, se você puder. Fala para o Senhor: Papai, eu estou aqui, Senhor. Que o Senhor coloque, Pai amado, dentro de mim a chama do Teu Espírito Santo, por arder em almas que estão necessitadas, carentes de ouvir do Teu amor. Pai amado, coloque pessoas ao meu redor, mas também me capacite, Senhor, para pregar a Tua palavra, Senhor. Assim como Paulo e Silas, se fosse numa prisão, fosse na beira de um rio, fosse lá com mulheres, fosse uma mulher endemoniada, eles sempre estavam dispostos a proclamar as boas novas e, Pai amado, através do Teu amor, alcançar vidas para a Tua glória. Pai, no nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor ajude esta igreja a compreender, Senhor, que nós precisamos, Senhor, estar presente nos templos, mas nós também precisamos estar presente nas casas, ganhando almas, gerando vidas, produzindo frutos, Pai amado, para a Tua glória. Desperta, Pai amado, nos nossos corações o amor pelas almas perdidas, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros, e o Senhor disse que nós deveríamos clamar, rogar para que o Senhor enviasse. Mas eu não quero só pedir que o Senhor envie, mas que o Senhor levante dentro da Tua igreja ceifeiros, trabalhadores, cooperadores, para que a grande colheita possa já estar começando a acontecer na vida desta igreja, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você crê em nome de Jesus que nós vamos ganhar muitas almas para Jesus ainda? Você pode dar uma salva de palmas